Mas aqui, ó, na minha tá assim, ó. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. Para ficar mais fácil de você entender, né? Por que eu tô querendo ler esse versículo? É uma promessa. Então Deus está falando para Moisés, para Josué, e que da mesma forma que ele prometeu antes para Moisés, todo lugar que eles andarem, né, que eles passarem por ali, ele vai dar. Por quê? Porque já era a parte de Canaã, né? E aí a pergunta que eu queria fazer, a pergunta não, né? O contexto que eu queria dar para quem está nos ouvindo é que assim, para eles naquela época, a gente sabe que é uma língua diferente da nossa. Hoje, se eu não me engano, tem 400 mil palavras no dicionário português. Naquela época, no hebraico, por exemplo, são 8 mil só. Então tem muitas palavras que são iguais, muitos termos que são iguais. A gente já tem aqui, né, quando fala tipo manga, é manga da roupa, fruta. Manga fruta, tem sentidos, né, diferentes. Imagina eles que tinham 8 mil palavras só. Muita coisa se repete. Por quê, né? Por que eu estou querendo trazer isso? Porque para eles, na descrição, toda vez que eles falavam alguma promessa, onde o sujeito era Deus, voltando para a parte do português, né? Tipo, o Jonathan comprou um carro. O Jonathan doou um carro. O Jonathan disse que fez o carro. Quem que é o sujeito na frase? O Jonathan. Para eles, todas as vezes que o sujeito das frases era Deus diretamente, então Deus disse tal coisa, Deus prometeu tal coisa, para eles era como que é mesmo? Era o perfeito profético. Perfeito profético. Porque o que é o profetizar? É você falar algo que vai acontecer lá na frente, né? Sim. Isso é a profetizar. E o perfeito profético era o próprio Deus profetizando aquilo. E como a gente já falou, né? Se é Deus, Deus cumpre todas essas promessas. Por isso que tem esse perfeito profético. E aí vem a pergunta que eu quero trazer para vocês. Como que esse perfeito profético, né, essa forma verbal que o pessoal usava para mostrar que é Deus falando, como que isso reforça a certeza das promessas de Deus? Como que a gente consegue ver ainda mais fundo, cravando que a gente pode confiar, né, nessas promessas de Deus? Aí vai caber a gente observar quem está fazendo, quem está falando. Observa quem está falando. Então, se a gente observar que quem está fazendo a promessa é Deus, a gente só precisa agora, na parte técnica, entender essa promessa. Eu vou só ler um parágrafo que eu deixei separado aqui no nosso guia, que está aqui na terça-feira, é o segundo parágrafo. Diz assim, ó: em Josué 1:3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada, né? Então, trazendo um tema sobre Josué de 1:3. Por que está falando isso aqui no nosso guia, na nossa lição? Está falando porque, assim, Deus ele fala de uma forma em que a pessoa, se ela entende de que ela já recebeu, mas ela ainda precisa conquistar. É complicado, mas você vai entender. E aí, então, já havia dado a eles, quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamado do que o Vitor acabou de apresentar para vocês, perfeito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que vai acontecer que podemos confiar nisso como se ela já tivesse sido acontecida. Não está falando dessa forma, mas eu consegui encaixar. E aí eu separei mais dois textos, que é Marcos 11:24 e Isaías 65:24 também, que dá mais ou menos um entendimento para a gente. Marcos vai falar que se eu orar, se eu crer e se eu orar, eu já tenho que acreditar, fazer a oração acreditando que Deus já fez, já atendeu minha oração. E Isaías também vai reforçar isso, falando que se eu pedir alguma coisa para Deus, eu também já tenho que entender que já foi dado. Então, mas por quê? Porque a gente só tem que observar quem está fazendo essa profecia ou quem está fazendo essa promessa.